A paz do Senhor, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aulinha e neste trimestre estaremos estudando sobre o livro de Atos. Vamos conhecer a história da igreja. Agora vamos falar com o Papai do Céu. Vamos ajuntar as nossas mãozinhas, fechar os nossos olhinhos e falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia e por mais uma aulinha que o Senhor está nos concedendo. Amém. E hoje nós vamos estar falando sobre Filipe e o moço da carruagem. A nossa leitura bíblica se encontra em Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 39. Mas a titia vai estar lendo o versículo 37. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Espaço de reflexão. Que você seja obediente ao chamado de Deus para alcançar vidas para Jesus. Pois a Bíblia diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus, capítulo 5, do versículo 8 ao 9. Esta palavra é aplicável a todas as pessoas e em todas as épocas. Não se recuse a obedecer ao Pai. Espaço da Bíblia. Como posso entender se ninguém me explica? Atos, capítulo 8, versículo 31. Desenhe e recorte em cartolina alguns rostos de crianças, meninos e meninas, brancas, morenas, orientais, deixando uma tarja sob o queixo. Escreva uma ou duas palavras do versículo em cada tarja. Cole cada figura numa vareta. Use para memorização. Como posso entender se ninguém me explica? Atos, capítulo 8, versículo 31. Depois que os alunos repetirem várias vezes o versículo, misture as figuras e distribua-as entre eles. As crianças segurando as figuras deverão colocar-se em pé, uma ao lado da outra, de modo que as palavras fiquem na ordem certa. Esta pergunta foi feita pelo moço que não entendia o que estava escrito no livro de Deus. Tem muita gente que não entende o que está escrito na Bíblia, porque não tem ninguém para ensiná-las. Sabia que você pode ser um professor de Bíblia? O Papai do Céu quer que você explique a Bíblia aos seus coleguinhas que não a entendem. Você pode contar-lhes as bonitas histórias da Palavra de Deus e explicar-lhes que ela fala de Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz para salvar-nos do pecado. Agora vamos ouvir a nossa historinha. Olha, que carro engraçado! Quem já viu um carro igual a esse? Antigamente, os carros eram desse jeito. Chamavam-se de carruagens e eram puxados por cavalos. Estão vendo o moço sentado na carruagem? Ele veio de um país bem longe. Ele é um empregado muito importante da rainha daquele país. O moço veio à terra de Israel para adorar a Deus no templo. Agora ele está voltando para o seu país, que fica muito longe. O que é isso na mão dele? Vocês lembram? Isto mesmo, é um livro em forma de rolo. Assim eram os livros antigamente. O moço está lendo o livro de Deus. Você gosta de ler livros enquanto anda de carro? O moço vai lendo e os cavalos vão correndo, puxando a carruagem. Vamos imitar os cavalos? Vamos mandar os cavalos galopar? Galopa, cavalinho! Ei, tem alguém correndo atrás da carruagem. É Filipe, o pregador da palavra de Deus. Por que será que Filipe está correndo assim? Será que ele está fazendo ginástica? Será que ele quer apostar corrida com a carruagem? Não, não. Filipe está correndo para obedecer a uma ordem do Papai do Céu. O anjo de Deus mandou Filipe ir para aquela estrada. Filipe obedeceu e foi para a estrada. Então Deus disse a Filipe: chegue perto da carruagem e acompanhe-a.
Filipe obedeceu ao Papai do Céu. Começou a seguir a carruagem. Vamos imitar os pés de Filipe andando? Anda, Filipe, anda! Ufa! Filipe andou até alcançar a carruagem. Então ele escutou o empregado da rainha lendo o livro de Deus. Ele perguntou ao empregado da rainha: Você entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o empregado. Coitado do moço, estava lendo a palavra de Deus, mas não estava entendendo nada, porque nunca ninguém lhe explicou nada. Ainda bem que você tem bastante gente para lhe explicar a Bíblia, não é? Você tem o pastor que a explica, tem os professores aqui na escola dominical e tem o papai e a mamãe, que também leem a Bíblia para você em casa e a explicam. Por isso, você pode entender o que o Papai do Céu diz na sua palavra. Mas aquele empregado importante da rainha não tinha ninguém para lhe explicar a palavra de Deus. Foi por isso que Deus mandou Filipe ir por aquela estrada. O empregado convidou Filipe. Sobe aqui na carruagem. Filipe subiu e sentou-se com ele. A passagem que ele estava lendo no livro de Deus era sobre alguém que foi levado para morrer na cruz para nos salvar. Ele ficou silencioso como um cordeiro, sem reclamar de nada. O empregado da rainha perguntou a Filipe: Por favor, me explique uma coisa. Quem é esta pessoa de que está falando aqui? Vocês sabem quem era a pessoa de que o livro de Deus estava falando? Quem foi a pessoa que morreu na cruz para nos salvar e não reclamou de nada? Isto mesmo, é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. O empregado nunca tinha ouvido falar do Salvador Jesus, porque ninguém nunca lhe tinha explicado a Bíblia. Mas então, Filipe explicou-lhe tudo direitinho. Explicou que Jesus, o Filho de Deus, veio morrer na cruz para, com o seu sangue que escorreu na cruz, lavar todo o nosso pecado e deixar o nosso coração limpinho para morarmos no céu com Deus. Agora o empregado da rainha entendeu tudo. Entendeu que Jesus queria salvá-lo do seu pecado e convidou Jesus para morar em seu coração. Ainda bem que Filipe obedeceu ao Papai do Céu e foi para a estrada explicar a Bíblia àquele moço. De repente, a carruagem passou perto de um lago. O moço perguntou a Filipe: Veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: Se você crê no Salvador Jesus de todo o coração, é claro que pode ser batizado. Sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, confessou o empregado da rainha. Então, eles pararam a carruagem, desceram, entraram na água e Filipe o batizou. Dali, Filipe foi para o outro lugar, explicar a palavra de Deus a outras pessoas. O empregado da rainha entrou na carruagem outra vez e continuou a viagem para o seu país, com o coração pulando de alegria, porque agora ele entendia o livro de Deus e estava salvo. E agora ele podia explicar a palavra de Deus às pessoas do seu país. Agora vamos louvar ao Papai do Céu. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus,
Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Ei, amiguinho! Antes de ir para o nosso próximo vídeo, se inscreva em nosso canal e vamos nos divertir muito juntos! Agora, vamos fazer as nossas atividades. Atividade 1. Pinte os tracinhos com giz de cera, completando o caminho que Felipe fez. E depois pinte bem bonito. Atividade 2. Qual o meio de transporte que o moço usava quando encontrou a Felipe? Pinte de amarelo e bem bonito. Espaço das artes. O empregado saiu de sua terra para adorar a Deus no templo. Cremos que o caminho percorrido por ele tinha sido longo, já que naquele tempo não havia os meios de transporte atuais. Ele viajou de carruagem. Então, para esta atividade, sugerimos que faça um caminho de cores com as crianças. O objetivo será não pisar nas cores faladas por você. Determine um ponto de partida e um de chegada. Recorte papéis de cores sortidas, ou você mesma pode confeccionar esses papéis usando tinta guache ou giz de cera, e forme o caminho com eles. Não faça um caminho reto, permita que tenha algumas curvas. Alterne as cores e repita-as ao longo do caminho. Forme uma fila com as crianças, do menor para o maior, cada uma na sua vez. A criança irá pulando em cima dos papéis, até chegar ao final na Templo, Casa de Deus. Depois da primeira rodada, fale uma cor que as crianças não poderão pisar para chegar ao final. Na rodada seguinte, varie as cores que não poderão ser pisadas. Faça as quantidades de rodadas que achar necessário, considerando o seu tempo e a quantidade de alunos. Parabenize cada aluno por suas conquistas. Crianças, e depois que vocês terminarem as atividades, o que temos que fazer? Isso, guardar todos os materiais para não ficar nada espalhado. Agora que estamos terminando a nossa aulinha, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos ajuntar as nossas mãozinhas, fechar os nossos olhinhos e falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada por essa aulinha abençoada. Quero ser obediente e fazer o que é certo e alegrar o seu coração. Amém. Crianças, chegamos ao final da nossa aulinha de hoje. Foi muito bom aprender mais sobre Jesus com vocês. Na próxima semana tem mais. Beijinhos!